O número que fecha este capítulo é 16. 16 militares americanos mortos até este momento. E é justamente por esse fim trágico que eu preciso começar, porque foi isso que chegou até nós nas últimas horas e é isso que muda tudo o que vem a seguir. Antes de reconstruir como chegamos a essa contagem brutal, vale parar um segundo e pensar. Quantas famílias, em algum lugar dos Estados Unidos, estão agora recebendo a pior notícia possível, batendo à porta na forma de um oficial fardado? É esse tipo de cena que atravessa qualquer fronteira e qualquer idioma, porque perder alguém que serve, alguém que veste um uniforme e sai de casa sabendo que pode não voltar, é uma dor que qualquer família, em qualquer país, reconhece na hora. Agora vamos voltar no tempo para entender como isso aconteceu. Horas antes desse número fechar em 16, a notícia inicial já era grave. Militares americanos tinham sido feridos em um ataque iraniano. Depois, veio a confirmação mais dura, aquela que ninguém quer dar. 2 militares dos Estados Unidos, baseados na Jordânia, foram mortos em combate enquanto o Comando Central americano e forças parceiras tentavam se defender de uma saraivada de mísseis balísticos e drones lançados pelo Irã. Junto com essas 2 mortes confirmadas, um terceiro militar continuava desaparecido. Não se sabia, pelo menos até aquele momento, se ele fazia parte do grupo ferido logo no início do ataque ou se tinha sido atingido depois, em outro momento da ofensiva. Além disso, 4 militares precisaram ser levados às pressas para hospitais jordanianos. Todos já haviam recebido alta. Outros que sofreram ferimentos leves voltaram ao serviço assim que puderam. E como sempre acontece nesses casos, por respeito às famílias, o comando militar decidiu segurar detalhes adicionais, inclusive os nomes dos que morreram, até que os parentes mais próximos fossem oficialmente avisados. É difícil dar esse tipo de notícia sem sentir o peso dela. E o que torna tudo ainda mais pesado é perceber que esse número de 16 mortos não apareceu do nada. Ele é o resultado de uma escalada que já vinha sendo construída, ataque após ataque, explosão após explosão. As imagens que circularam mostram exatamente o momento em que os mísseis atingiram posições na Jordânia. Clarões enormes, explosões que iluminam o céu noturno, e depois, no dia seguinte, o local ainda soltando fumaça, praticamente reduzido a escombros. Foi exatamente ali que os 2 militares perderam a vida, e onde o terceiro segue desaparecido. Mas a Jordânia não foi o único alvo. O Kuwait também foi castigado com força. Há imagens de janelas completamente destruídas, telhados que desabaram, prédios em chamas, com o fogo consumindo estruturas inteiras. E tem um detalhe que preocupa ainda mais. O Irã atingiu o terminal de exportação de petróleo bruto do Pier Norte da Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait, no complexo conhecido como Mina al-Ahmadi. Imagens de satélite mostram a instalação em chamas, com fumaça bem visível vindo de cima. E aí chega a parte que talvez mais assuste quem está acompanhando de fora. Segundo informações divulgadas, o Kuwait opera 8 grandes estações de dessalinização, responsáveis por cerca de 90% da água potável que abastece a população. 2 dessas estações foram atacadas pelo Irã nos últimos 2 dias. Ou seja, não é só petróleo, não é só posição militar, é o próprio acesso à água potável de civis sendo colocado na mira. É esse tipo de escolha que separa um conflito militar de algo que começa a cheirar a crueldade deliberada contra a população comum, e é justamente aí que muita gente que acompanha esse tipo de guerra se pergunta até onde vale a pena ir, e até onde a resposta do outro lado também não vira excesso. Não é uma pergunta fácil de responder, e talvez nem exista a resposta certa. Enquanto isso, novas ondas de mísseis continuaram chegando sobre o espaço aéreo da Jordânia, com sistemas de interceptação disparando no céu para tentar neutralizá-los antes do impacto. Dá para ouvir as explosões dos interceptadores tentando abater os projéteis em pleno voo. O próprio Irã divulgou imagens de seus lançamentos noturnos, mísseis disparados contra alvos espalhados por diferentes pontos do Oriente Médio, drones sendo lançados em sequência, numa demonstração clara de que não pretendiam desacelerar.
E o conflito não ficou restrito à terra firme. Um navio foi sequestrado na costa do Iêmen, num episódio ainda não totalmente esclarecido, atribuído possivelmente aos rebeldes Houthis, possivelmente a grupos ligados a Al-Shabaab, ou até a piratas somalis atuando na região. De qualquer forma, isso mostra a guerra se espalhando também para o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, ampliando o tabuleiro para muito além da fronteira entre Irã e seus vizinhos imediatos. Diante de tudo isso, veio a resposta americana, que muita gente esperava ver a qualquer momento. Sistemas de mísseis táticos do exército americano foram lançados contra alvos dentro do território iraniano. Ao mesmo tempo, caças americanos passaram a sobrevoar intensamente o espaço aéreo iraniano, atingindo posições na região de Bandar Abbas, buscando qualquer alvo relevante que pudesse ser neutralizado. Durante essa noite de ataques americanos, uma das rotas de transporte mais importantes do sul do Irã, a entrada do túnel conhecido como Shahid Marzi, foi bloqueada nos dois sentidos. Duas pontes localizadas além do desfiladeiro também foram bombardeadas, assim como a ponte de saída no cruzamento de Minab. Na prática, isso corta a capacidade iraniana de mover tropas, equipamentos e suprimentos por essas rotas estratégicas. Há também um episódio mais nebuloso. Um local secreto dentro do Irã foi completamente destruído numa operação americana recente, uma instalação que sequer constava nas listas públicas de alvos conhecidos. Até agora, ninguém sabe exatamente o que havia ali dentro. Só se sabe que, seja lá o que fosse, deixou de existir. Mesmo com tudo isso, não há sinal de que o lado iraniano pretenda recuar. O novo líder supremo, identificado como Masaharu Rahmani, emitiu um comunicado duro, embora vale registrar que, até este momento, não existe nenhuma prova concreta de que essa pessoa esteja realmente viva. Nenhum vídeo, nenhum áudio, nenhuma confirmação real de que ele ainda respira. Ainda assim, o texto divulgado em seu nome acusa os Estados Unidos de violar repetidamente os acordos firmados, chama a postura americana de arrogante e hipócrita e promete que a nação iraniana, junto ao chamado eixo de resistência, guarda lições que os americanos jamais vão esquecer. Em outras palavras, uma promessa de resistir até o fim, custe o que custar. Por fim, do lado americano, foi confirmada a destruição da base de mísseis em Al-Gadir, além de um importante centro logístico e de apoio ligado à Guarda Revolucionária Iraniana, localizado em Yazd. Com isso, a capacidade iraniana de continuar disparando mísseis vai ficando cada vez mais reduzida. E assim fechamos o círculo. Começamos pelo número 16, e agora entendemos o caminho de sangue, fogo e escombros que levou até ele. Fica a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Até onde essa escalada ainda vai avançar antes que alguém, de algum dos dois lados, decida que já é o suficiente? Enquanto isso, resta pensar nas famílias que esperam notícias, nos soldados que talvez nunca mais voltem para casa e na sensação estranha de assistir, a milhares de quilômetros de distância, a guerra se espalhar por mar, terra e céu, sabendo que o preço de tudo isso, cedo ou tarde, sempre acaba chegando também até quem está longe do campo de batalha.